pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo da 4S. Meu nome é Ana Clara e eu faço parte do setor de projetos, eu sou líder dele. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre os erros comuns na hora de se importar. A importação hoje tem sido muito comum porque nós temos contatos com outros países e plataformas que facilitam esse intermédio de compra de produtos. Bem, para você que está querendo começar a importar, a gente vai citar algumas coisas que você deve se preparar para que não aconteça falhas durante o processo de importação. Venham comigo então entender algum desses processos e o que você não deve fazer na sua importação. Bem, o primeiro e eu acho que o mais importante que você deve fazer é se planejar. A falta de planejamento numa importação pode causar erros enormes. O planejamento ele pode ser interno dentro da sua empresa, você pensando em um próximo estoque ou você pensando no seu nível financeiro, se você vai ter capital para fazer esse tipo de importação agora nesse momento, tá? O planejamento de uma importação envolve muitas partes financeiras, por quê? Não tem só a compra de produtos, mas sim também o pagamento de impostos e tarifas que você tem no processo de importação. Então você precisa reconhecer esses processos de importação e qual vai ser as tarifas por eles. Eu falei um pouquinho sobre as taxas e o processo de importação. Por que é importante você, primeira importação que você está fazendo, primeira vez importando, é importante você conhecer de fato. Porque alguns erros que podem haver no processo, eles podem gerar custos para você. Então, além de você entender como que funciona o processo e reconhecer os custos, você tem que ter calma durante o processo. Porque é um processo burocrático, é um processo que demanda algum tipo de tempo para fazer, desde o pagamento de impostos, desde as taxas que você vai ter cambialmente falando. E o processo de importação até a sua carga chegar, ele é um processo demorado também. Tem o processo de produção e tudo mais. Até mesmo quando você está negociando com o fornecedor, você tem que tomar cuidado com o que você está negociando, prestar atenção nos termos, prestar atenção naquilo que você de fato está comprando. Falando um pouco ainda sobre o planejamento, um detalhe muito importante que você tem que planejar na sua primeira importação é um orçamento. O que seria esse orçamento? Seria um teto de gastos que você quer realizar na sua primeira importação. Podendo ser do orçamento pro produto, podendo ser um orçamento que você tem pro processo de importação completo, né? Porque que nem expliquei anteriormente, temos orçamento para pagamento de imposto, temos orçamento cambial, tem vários tipos de etapa que exigem pagamentos no processo de importação. Então, você entendendo esse processo e o custo dele, você já consegue se antecipar financeiramente para estar respaldado durante esse processo e sem surpresas financeiras. Um dos outros erros muito comuns seria não ter a documentação. O que seria esse processo de não ter a documentação? Bem, a documentação no comércio exterior já começa com a base de uma negociação. Quando você começa a conversar com um fornecedor, você tem que embasar a negociação em algum tipo de documento. No início seria a Proforma Invoice, que é um documento onde você vê os termos negociados ali. Então vai ter o valor do seu produto, vai ter as condições de pagamento, que são muito importantes para você saber. Se você vai ter que pagar tudo para o fornecedor logo no início da produção, se vai ser uma negociação 30%, 70%, 30% do valor do produto antes da produção e 70% posteriormente da produção. Como vai ser o Incoterm que você vai estar negociando ali com esse fornecedor, porque ele muito delimita quais são as responsabilidades do fornecedor, quais são suas responsabilidades. O documento também precisa ter as informações bancárias corretas, que você realize o processo de pagamento de uma forma segura, que você realize para a conta correta do fornecedor, né? Então, ter um entendimento desse primeiro processo é muito importante para os outros que vão seguir, né? Porque depois você vai formalizar essa solicitação de negociação, fazendo uma commercial invoice, que é quando você vai realizar os trâmites bancários. Quando você vai apresentar essa documentação para o banco que você vai fazer o pagamento, né, que você teria a sua conta bancária, esse documento precisa estar correto, porque senão não vai conseguir acontecer o pagamento, né? Então você precisa ter a certeza de que esse documento esteja correto para você fazer o pagamento, entre outros documentos dentro do comércio exterior. Bem, alguns outros documentos que eles precisam estar em conformidade, mais vindo para a parte do embarque da carga, seria o draft do BL, que posteriormente vai virar a Bill of Load, mais conhecido como BL. Ele precisa estar correto também, com as informações completas da sua carga. Por exemplo, o draft do BL, com posteriormente o documento redigido que vai virar UBL.
Esse documento ele precisa estar em conformidade, tanto com a CI quanto com a PL, que tem os dados da carga. Então, por exemplo, na PL vai ter os dados e informações de embarque, peso, cubagem. Na Bill of Lading, esses mesmos dados precisam estar correspondendo, esses dois documentos eles precisam estar correspondendo, porque se chegar aqui, o fiscal ele pode estar perguntando para você por que a carga lá na origem estava com aquele peso e na documentação estar com outra. E esse documento ele não pode ter rasuras. Esse tipo de documentação não pode vir errada, porque é uma documentação que você vai usar aqui para a fiscalização aqui no Brasil. E ele também tem alguns outros dados. Por exemplo, a carga ela vai vir aqui para Santos e depois ela vai fazer uma DTA para o Rio de Janeiro. Também precisa estar especificado esse tipo de trâmite aduaneiro que vai acontecer aqui. Porque essa carga, quando ela chegar aqui em Santos, ela não vai ser desembaraçada, ela vai ir para o Rio de Janeiro e daí sim vai ser desembaraçada no Rio de Janeiro. Então precisa ter informações dessa documentação para que não ocorra nenhum tipo de problema durante o trâmite dessa carga. Falando de importações de outro país, você também tem que considerar o itinerário desse outro país e costumes locais. A China acabou de passar pelo Ano Novo Chinês, que ele acompanha as datas lunares. Em alguns anos ela pode acontecer no primeiro mês do ano ou em outros anos pegar o primeiro mês e o segundo mês, porque pega cerca de 15 a 10 dias de outro mês. Nós já voltamos do Ano Novo Chinês, algumas fábricas já voltaram, porque outras só vão voltar depois do dia 14. Então a gente tem que considerar. Por quê? As fábricas param, a China para, então não tem mercadoria saindo, o porto para, os fornecedores param de produzir, os fornecedores param de embalar, os fornecedores param de enviar. E o porto para, os navios eles atracam no porto, mas a carga e a descarga é muito complicada, porque a China inteira para durante esse feriado. Então você, importador, tem que levar em consideração o tempo que você vai querer que a sua carga chegue aqui no Brasil. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Esses percalços durante a importação podem ser evitados com planejamento e também com a ajuda de empresas parceiras que você pode estar contratando para estar auxiliando todos esses trâmites de importação, né? A 4S hoje ela trabalha com diversos tipos de serviços diferentes para o acompanhamento da sua importação e garantindo que você não tenha nenhuma dor de cabeça futura fazendo seus planejamentos de importação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precise também escutar um pouquinho desses tópicos. 4S, a jornada para o seu sucesso.